Olá pessoal, sou o professor Wesley do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei e nesse vídeo nós vamos aprender a resolver o problema de despacho ótimo de potência via a toolbox de otimização do MATLAB, mais especificamente a função fmincon. O problema de despacho ótimo de potência consiste em minimizar os custos de geração, sabendo que eu tenho que suprir uma determinada carga no sistema. Tá? É um problema simples, onde a gente não modela a rede elétrica. Tá? Então, supondo aqui que para o gerador 1 eu tenho um custo de geração de 10, ou seja, eu pago $10, por exemplo, para cada uma unidade de geração, $10 por megawatt. Tá? E esse gerador ele pode gerar de 0 a 40. O gerador 2 eu pago 17 e ele pode gerar de 0 a 40. E o gerador 3 eu pago 28 unidades por unidade de geração e eu posso gerar de 0 a 40. Somando as três gerações, eu tenho que suprir uma carga de 100. Esse é um problema simples em que a gente pode achar a solução basicamente alocando a maior quantidade de geração nas unidades de menor preço. Então, por exemplo, o gerador 1 tem o menor preço de todos, então eu coloco ele na sua capacidade 40. O gerador 2 é o segundo com menor custo, então eu coloco ele como 40. Então, ao somar 40 mais 40, eu tenho 80, e eu tenho que suprir uma carga de 100, então os 20 megawatts restantes eu coloco no gerador 3. Então, eu tenho esse perfil de geração, 40, 40 e 20. Somando 10 vezes 40 mais 17 vezes 40 e 28 vezes 20, eu tenho aí um custo de geração, um custo de operação de 1.640 unidades. Tá? Acontece que nem sempre a gente vai conseguir resolver esse problema por inspeção, que nem a gente fez aqui. Nesse contexto, a gente tem que resolver um problema de programação matemática. E a gente pode expressar o problema anterior como um problema de otimização, onde eu quero minimizar o custo, 10 PG1 mais 17 PG2 mais 28 PG3, sujeito às seguintes restrições. Restrição de igualdade, o somatório das potências é igual a 100, e cada gerador pode gerar de 0 a 40, as chamadas restrições de banda. Tá? Esse é um problema de programação linear, onde fica claro eu observar que não tem variável multiplicando variável, não tem seno, não tem fatores elevados ao quadrado, por exemplo. Então, eu consigo aqui resolver por métodos aí de programação linear, tal como o simplex, tá? E lá na função limprog do MATLAB, tá? Tem como resolver um problema desse daí. Acontece que nem sempre os problemas de sistemas elétricos vão ser de natureza linear, né? A gente já viu que o fluxo de potência CA ele é totalmente não linear, e o fluxo linearizado CC, a gente faz algumas aproximações tal que a gente obtenha a forma linear do fluxo. Entretanto, né, eu posso utilizar a função fmincon para resolver um problema tanto linear quanto um problema não linear. Tá? Essa função fmincon, ela pertence à toolbox de otimização do MATLAB, tá? E o que a gente tem então é o MATLAB que contém uma toolbox de otimização e que tem dentro dessa toolbox uma função fmincon que resolve problemas lineares e não lineares, ou de natureza mista, né? Quando eu tenho tanto não linear quanto linear na mesma formulação. Se eu der lá no command window do MATLAB um help fmincon, eu vou ter a formulação do problema que o fmincon resolve. Ele minimiza uma função f de x sujeito a restrições ax menor ou igual a b e a ex igual a bec, ou seja, essas daqui são restrições lineares do meu problema de otimização. Ele também considera restrições não lineares, cx menor ou igual a 0 e secx igual a 0. Tá? E, por fim, ele limita o x a bandas, lower bound e upper bound, que são os limites máximos e mínimos da minha função, das minhas variáveis presentes na função objetivo.
Para a solução do FMINCOM, eu preciso de 3 arquivos obrigatoriamente declarados na mesma pasta, salvos na mesma pasta. Tá? O primeiro é o arquivo principal, que vai conter os dados do FMINCOM, tolerâncias, condições iniciais, tá? Restrições de lineares. O arquivo FOB, com as funções, onde eu vou declarar a função não linear, e o arquivo restrição.m, onde eu vou declarar as restrições não lineares de igualdade e igualdade. Esses arquivos, quando eu executar o arquivo principal.m, os 3 vão interagir, tá? E se estiver tudo certinho, ele, após um processo iterativo, vai te entregar a solução. Tá? Então, vão entender cada parte do FMINCOM a partir do problema que a gente quer resolver, que é um problema de despacho ótimo de potência. Bom, a primeira coisa é identificar o vetor de variáveis. O vetor de variáveis são as 3 gerações, PG1, PG2 e PG3. Depois, eu vou identificar a minha função objetivo. Quem é a minha função objetivo f de x, que eu quero resolver através do FMINCOM, que eu quero minimizar através do FMINCOM? É o 10 PG1 mais 17 PG2 mais 28 PG3, que é o custo de operação, de geração do sistema. Depois, eu vou declarar as restrições lineares de igualdade do sistema, que é o AX menor ou igual a B. Observe que eu não tenho uma restrição desse tipo no meu problema. Tá? Então, eu vou ter que declarar que o A é um conjunto vazio e o B é um conjunto vazio. Depois, eu tenho que declarar no arquivo principal também as restrições lineares de igualdade. Observe que eu tenho até aqui uma restrição desse tipo, que é o PG1 mais PG2 mais PG3 igual a 100. Mas é comum, e eu gosto particularmente, de declarar todas essas restrições dentro do arquivo de restrições. Para isso, eu vou considerar o AEC e o BEC novamente como conjuntos vazios. As restrições lineares de igualdade, então, como eu falei, eu vou declarar dentro de um arquivo à parte. Tá? Em que eu declaro aqui o secx igual a 0, tá? E esse secx, então, eu vou expressar ele como PG1 mais PG2 mais PG3 menos 100 igual a 0. Ou seja, eu construí aqui, elaborei a minha restrição de igualdade como dentro do secx. Tá? Observe que ele sempre tem que ser igual a 0. Tá ok? Depois, eu vou declarar as minhas restrições lineares de desigualdade. Observe que eu não tenho nenhuma restrição do tipo Cx menor ou igual a 0. Tá? Não tenho aqui. Eu tenho as bandas, mas elas entram em outra parte que eu vou falar a seguir. Então, eu declaro que o Cx é um conjunto vazio. Tá? E, por fim, eu declaro as restrições de canalização, limites ou bandas. Para isso, eu tenho que ver que o x está entre LB e o B, né? E eu vou declarar, então, que o meu LB para cada gerador é 0, 0, 0 e o B é 40, 40, 40. Ou seja, são vetores, porque eu tenho um vetor de variáveis em que cada variável PG1, PG2, PG3 vai gerar de 0 até 40, PG2 de 0 até 40 e PG3 de 0 até 40. Tá? Depois, no próximo vídeo, eu vou trazer como que eu consigo formular isso dentro do MATLAB para resolver o problema. Mas é muito importante que você entenda a formatação, como que eu identifico e expresso cada uma das matrizes para que você possa formular este e qualquer outro problema que você tenha pela frente. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também
nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!